Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje vamos para o nosso 12º vídeo. Trabalharemos com a apostila volume 3. Lá na página 19, nós temos voz passiva e voz ativa. Vocês já ouviram falar em voz ativa e voz passiva? Olha só, em uma oração, a relação entre sujeito e verbo é indicada pela voz verbal. Quando o sujeito pratica ou exerce a ação expressa pelo verbo, tem-se um sujeito agente e o verbo está na voz ativa. Quando o sujeito recebe ou sofre uma ação, tem-se um sujeito paciente e o verbo está na voz passiva. Mas, prof, como é que é isso? Não entendi. Então, vamos lá, olha só, a diferença de voz ativa e voz passiva. Olha só. O menino comprou um picolé, certo? O menino comprou um picolé. Qual é o verbo? Opa, ficou muito claro, né? Deixa eu fazer a caneta. O menino comprou um picolé. Aí eu pergunto para vocês, oitavo ano, qual é o meu verbo? Ah, prof, o verbo é comprou, que vem do infinitivo comprar. Ok. Quem comprou um picolé? O menino. Então, o menino é o quê? O meu sujeito. Na voz ativa, o sujeito faz ação. E na voz passiva, o sujeito recebe ação. Então, vamos ver como é que fica na voz passiva? O picolé, ou um picolé, foi comprado pelo menino. Viram a diferença? Essa primeira frase, a frase está na voz ativa. Por quê? Porque o sujeito está realizando a ação, é o sujeito que está comprando um picolé, certo? E aqui, olha só, vejam só, que o picolé, no caso, está fazendo o papel de sujeito agora, ó. O picolé foi comprado pelo menino. O menino já não é mais sujeito. Quem é sujeito é o picolé. Então, quando acontece isso, essa frase aqui está na voz passiva, certo? O menino comprou um picolé, voz ativa. O picolé foi comprado pelo menino. Aqui nós temos a voz passiva, certo? Muito bem, então vamos lá para o exercício da apostila. Nós temos aqui, ó, identifica o sujeito das frases, ou melhor, identifica o sujeito dos trechos extraídos do texto Canto de Pássaro, Linguagem de Gente. Jarvis estuda as bases biológicas da linguagem há 20 anos. Pessoal, cadê o verbo da frase A? Quem estuda as bases biológicas da linguagem há 20 anos? Jarvis. Então, primeiro, eu acho o verbo. Cadê o verbo? Estuda. Quem estuda? Jarvis. Jarvis é o quê? O sujeito. Ok. Cães e até galinhas podem entender a linguagem. Onde é que está o verbo, pessoal? Podem. Aqui nós temos dois, né? Podem entender. Mas eu faço a pergunta, quem podem entender a linguagem? Cães e até galinhas. Então, cães e até galinhas é o meu sujeito. A psicóloga Janet Werker estuda a aquisição da linguagem em bebês. Quem estuda a aquisição de linguagem em bebês? A psicóloga Janet Werker. Então, a psicóloga Janet Werker é o sujeito, certo? Os humanos usam a linguagem majoritariamente para a comunicação. Aí eu venho aqui no verbinho, quem usam a linguagem para a comunicação? Os humanos, é o meu sujeito, ok? Então, aqui nós temos, já achamos o sujeito de cada frase. Aí aqui embaixo está pedindo para fazer o quê? Para reescrever as orações da atividade anterior na voz passiva, conforme o exemplo. Orangotango escova dentes. Dentes são escovados por orangotango. Foi como a prof colocou nessa folhinha aqui e explicou para vocês antes, certo? Olha só, Jarvis estuda as bases biológicas da linguagem há 20 anos. Aí você vai
Não vai mais ser o sujeito Jarvis. Vocês vão colocar para cá, vão transformar. As bases biológicas da linguagem são estudadas por Jarvis há 20 anos, ok? Cães e até galinhas podem entender a linguagem. Aí você vai pegar a linguagem pode ser entendida por cães e até galinhas, certo? A psicóloga Janet Werker estuda a aquisição da linguagem em bebês. O que vocês vão colocar? A aquisição da linguagem em bebês é estudada pela psicóloga. Os humanos usam a linguagem majoritariamente para a comunicação. Aí você vem aqui na linguagem, a linguagem é usada pelos humanos majoritariamente para a comunicação. Ok? Identifique os sujeitos das novas orações formadas, dessas orações aqui debaixo agora. Então, da letra A é as bases biológicas da linguagem, da letra B é a linguagem, da letra C é a aquisição da linguagem em bebês e da letra D é a linguagem, certo? Mudou, né? Por quê? Porque antes aqui o sujeito era um, agora na passiva o sujeito é outro, beleza? Aí nós temos aqui na página 20 o exercício 10. Nós temos aqui então, ó. Analise a relação entre o sujeito e o verbo nas orações a seguir. Marque P para orações que contêm sujeito que pratica a ação. E R para orações que recebem a ação, ok? O cientista analisou a fala dos bebês. Qual é o verbo? Analisou. Sujeito, a cientista. Ok. Então, aqui o sujeito está fazendo ação, ele não está recebendo ação. Então, aqui é uma voz passiva, ele está recebendo ação. Ai, desculpa, não. Ele está praticando ação, perdão. Aqui o cientista, ele está praticando ação de sujeito, ok? O fazendeiro comprou um cavalo enorme. Quem comprou um cavalo enorme? O fazendeiro sujeito. Sujeito, fazendeiro que comprou um cavalo enorme, certo? E o sujeito, fazendeiro que pratica a ação de comprar um cavalo enorme, certo? E assim por diante. A segunda aqui, ó. Ele instalou o brinquedo no quintal. Quem instalou o brinquedo no quintal? Ele. Ele é o sujeito. Ele praticou a ação de instalar o brinquedo no quintal, certo? Agora, o primeiro aparelho de telefone foi criado por Alexander Graham Bell. Aqui até a frase para ser nativa, ela seria Alexander Graham Bell criou o aparelho, mas não, aqui a frase, aqui já o sujeito tá aqui, né? No caso, o sujeito veio para trás e o predicado para cá, mas aí já se transforma em outro sujeito. Aí você vai analisar, olha só, quem foi criado por o primeiro aparelho de telefone. Então, agora esse aqui é o sujeito que está recebendo a ação, ok? E assim por diante vocês vão fazer, ok? Na 11, identifique se as orações a seguir estão na voz ativa ou na voz passiva. Márcia e Rodrigo programaram sua viagem. Qual é o sujeito? Quem programaram sua viagem? Márcia e Rodrigo. Eles estão praticando a ação, né? A seleção foi escalada pelo técnico. Aí você vai analisar, nós temos o verbo foi e escalada. Se fosse para voz ativa, seria o técnico escalou a seleção, né? Aí aqui o técnico primeiro seria o sujeito, agora ele veio para trás. Qual é o sujeito? A seleção. Então aqui nós temos a voz passiva, certo? Luciana vendeu seu carro. D, o evento será realizado pelo diretor. E, a situação é analisada com muita cautela. Vocês vão dizer então se essas frases são ativa ou passiva, ok? E na 12, tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa dessa frase é a letra A. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso, certo? Aqui, no momento, não teve a voz reflexiva, mas essa aqui é uma voz reflexiva. Vocês vão estudar em outro capítulo, né?
Qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso. Pode comprovar se tudo isso, aqui é reflexiva também, qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado. Aqui a passiva, mas aqui nós estamos pedindo qual? A ativa, certo? Então, a correta da 12 é a letra A. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, nós temos o grupo de WhatsApp. Até semana que vem e se cuidem, 8º ano. Até mais!